Boa noite, pessoal. Voltei aqui para compartilhar com vocês. Acho que depois de eu torturar vocês lá com a minha interpretação da música da Damares, eu fiquei achando que faltou eu compartilhar com vocês a respeito do livro da vida, né? Eu tenho uma experiência muito pessoal com Deus em relação a essa questão do livro da vida, que não sei, outra hora eu posso compartilhar com vocês, mas basicamente quando eu era muito criança, assim, acho que uns 6 anos de idade, né? Eu tive uma experiência e aí, não sei, outra hora eu posso contar, assim. Então, mas eu já ouvi falar no livro da vida desde a minha infância, né? Eu sempre falo pra vocês que os meus avós, minha mãe, a gente sempre teve o costume de fazer as orações diárias e também semanais, né? Que os evangélicos chamam de devocionais. E eles chamavam da oração em família, né? Então sempre fazíamos. E aí os nossos avós sempre, minha mãe também falava a respeito do livro da vida. Então eu vou compartilhar com vocês, eu não sei se todo mundo, se você já ouviu falar no livro da vida. E se você sabe o que é o livro da vida, né? E compartilhar com vocês aqui um site que eu tava lendo pra poder clarear um pouquinho pra gente ver juntos, né? Pra eu não ensinar ninguém errado. Mas assim, eu falei lá no final da música da Damares, que ela canta lá, né? Cadê aqui? Deixa eu já perdi aqui. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá a certeza que Deus irá me chamar. Então, eu falei lá que o nosso nome, ele foi escrito no livro da vida desde antes que nós estivéssemos no ventre das nossas mães, né? O que eu queria dizer realmente era que era desde antes da fundação do mundo. O nosso nome foi escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então, esse site aqui, chama evangelismo.blog, ele fala um pouco para esclarecer quando que o nome da pessoa é escrito no livro da vida. Algumas pessoas acreditam que quando o irmão, ele confessa publicamente Jesus como seu único salvador, ele tem, a partir daquele momento, o nome escrito no livro da vida. Porém, algumas passagens bíblicas, elas dizem que os nomes foram escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. O que acontece quando uma pessoa, ela confessa a Jesus como seu único salvador, ela passa da morte para a vida. Quer ver? Está em Romanos 10. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres de teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Estão lá em Romanos 10, 9. E também diz que já passou da morte para a vida. Deixa eu pegar aqui. Da morte para a vida. João 5. João 5, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o que acontece quando alguém que ouve a palavra e crê que o Senhor enviou a Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não entrará em julgamento e já passou da morte para a vida. Então é isso que diz lá em João 5, 24. Então, gente, voltando aqui para a questão do livro da vida. Aqui, o livro da vida, ele parece que ele é citado 7 vezes no Novo Testamento. Já vi aqui em outro site isso. E aqui eles estão dando exemplo lá de Apocalipse 17, 8, que diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é. Ainda que é. Então, assim, parece um pouco confuso, mas não é confuso. Aqui esse versículo ele está falando a respeito da besta, né, que emerge do abismo, e que as pessoas que não estão com os nomes escritos no livro da vida irão, né, adorar, enfim. Então é isso aqui que ele está falando. Aqui já fala do livro da vida. Então também tem outros versículos que falam, né, outras lições da Bíblia, para ver que o texto traz o mesmo ensinamento, de que os nomes foram escritos desde a fundação do mundo. Então ele vem aqui. A expressão desde a fundação do mundo, no grego, é apo, katabolis, cosmo, composta por uma preposição, seguida de um substantivo e de seu complemento. É uma expressão relativamente comum no Novo Testamento, sendo que exatamente como em Apocalipse 17, ocorre mais 6 vezes, como eu falei, 7, né? Mateus 13, 35, Mateus 25, 34, Lucas 11, 50, Hebreus 4, 3, Hebreus 9, 26, Apocalipse 13, 8. Uma leitura atenta dessas passagens demonstra que a ideia não é de algo que vem sendo realizado de forma continuada a partir da fundação do mundo, mas de algo considerado consumado desde esse momento, com possível exceção de Lucas 11, 50. Isso significa que desde o princípio Deus já havia preenchido os nomes dos salvos no livro da vida. Para alguém como Deus, isso não seria difícil de fazer, pois na onisciência dele, todas as coisas já foram previamente conhecidas e concluídas. Então vem aqui em Efésios 1, 4.
Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, isso aqui o apóstolo Paulo falou lá na carta aos Efésios, capítulo 1, que o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E até me lembrei aqui, que tem um pastor que ele fazia uma reflexão a respeito dessa questão de falar assim, volta para a presença do Senhor. Na verdade, a gente não consegue sair da presença de Deus. Deus é onipresente e onisciente. Você pode escavar num buraco, se enterrar num buraco, se trancar num qualquer compartimento aí, e Deus ainda vai saber que você está lá. Então, por isso que isso nos leva a refletir a respeito das nossas atitudes. O que nós fazemos mesmo que estamos sozinhos, né? A escolha que se refere Paulo em suas cartas aos Efésios se compatibiliza com o que se defende aqui com os outros textos da Bíblia, como que registra o chamamento do profeta Jeremias. Isso aqui que eu falei lá no final da música. Assim veio a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias 1, versículo 4 e 5. O fato de os nomes das pessoas já estarem escritos no livro da vida não nos desonera da tarefa de anunciar a palavra de Deus por todo o mundo. Isso porque um escolhido não sabe que o é até que seja chamado por Deus. Então, assim, uma vez uma amiga me explicou, e também a Bíblia fala isso, que todos são criaturas de Deus. Nós fomos criados, nós temos um Criador. E para você ser filho de Deus, a Bíblia também ela diz para nós que são considerados os filhos de Deus as pessoas que creem em Jesus, né, como filho de Deus, como o único Salvador que morreu, que ressuscitou e que está vivo, né? Então, quando a pessoa pode ser considerada filho de Deus, acho que está em João. Deixa eu ver aqui. O que significa ser filho de Deus? Então, tá, vamos ver aqui rapidamente. É uma coisa puxar a outra, né? Já tô com 9 minutos aqui. Todos somos criaturas. E aqui, ó. Esse direito é adquirido pela fé em Jesus Cristo, né? Como eu falei, resultado do amor ativo e primeiro de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Então, nós somos feitos filhos de Deus pela fé, né? Em Jesus Cristo, que Ele veio, Ele é o Filho de Deus, veio e ressuscitou para nos salvar. Tá lá em João 1. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em nome de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em hebraico é outro nome, a palavra Cristo, ela vem do grego, mas também não vamos entrar nessa interpretação, porque o Senhor sabe, o Senhor é onipotente, onipresente, e Ele sabe o que há no nosso coração, né? Ele nos conhece. Então, vamos lá. Aí, ó, voltando pra cá. Então, nós paramos aqui, ó. O fato do nome das pessoas já estarem escritos no nome do livro da vida não desonera de... Eu acho que eu já falei isso aqui, né? Então, falei aqui de Romanos 8. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes, também chamou. E aos que os chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, né, que o Senhor abra o nosso entendimento, para nós entendermos. Eu, particularmente, acredito que o Senhor, conforme a palavra diz, Ele não faz distinção de pessoas, né? Eu acredito nisso. Eu acredito que todos são chamados, porém nem todos ouvem. Eles não ouvem por quê? Porque os seus ouvidos estão tapados e seu entendimento está cerrado. Para quê? Para a palavra de Deus, para a salvação. Por quê? Por conta dos pecados. Eu falei para vocês em outros vídeos, conforme nós cometemos pecados, nossa, não sei se é alma ou espírito, mas nós vamos dando mais um passo para a morte espiritual, né? Então, eu acredito que é isso que acontece. O Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor é misericordioso. Porém, nós seres humanos, somos desobedientes, fomos desobedientes e muitas vezes são rebeldes, né? E não aceitam correção, não escutam. Igual um filho teimoso que não escuta a correção do pai, né? E tem várias passagens sobre isso, inclusive nos Salmos, e Salomão fala isso também. E os outros profetas. Aí eu já quero falar toda a Bíblia. Então ele fala aqui, ó.
Deus pode chamar uma pessoa diretamente ou por intermédio de seus servos, que anunciam a palavra de Deus por toda parte. Dessa forma, muitos são chamados, porque muitos são convidados pelos servos, porém, poucos são os escolhidos. Mateus 22:14. Então, tá aqui em Mateus, eu tô até com a Bíblia aqui que a minha mãe me deu. Vou pegar aqui Mateus 22:14. Eu tava um pouco sumida, gente, mas nós não podemos deixar de compartilhar a palavra de Deus, nem eu e nem vocês. Então aqui, ó, Mateus 22:14, fala que porque muitos são chamados, tá? Vou ler um pouquinho antes, que fala na parábola das festas das bodas do casamento. Então, lá em Mateus 22, está escrito o seguinte, ele fala a respeito da festa das bodas, que é de um casamento, né, do filho de um rei. Então, a parábola começa falando, né, o reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Então enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado. Vinde às bodas, mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para seu negócio. Outros lançaram mão de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: O festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: Amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então eu estava falando a respeito de que o Senhor chama todo mundo, porém nem todo mundo escuta, né? Então, ó, ele conta a história de um rei que o filho estava casando, que ele enviou muitos convites de casamento, mas no grande dia nenhum convidado apareceu. Então, o rei enviou seus servos para descobrir o que estava acontecendo com os convidados e descobriu que eles não estavam dispostos a ir, que eles estavam muito ocupados com o seu campo e com os seus negócios. Então, eles desprezaram o convite, né? Eles desprezaram. O rei fica muito furioso e quando ouviu o relato de seus servos e os mandou de novo, desta vez dizendo para convidar alguém que eles vissem nas ruas para o casamento. Então os servos saíram para convidar a todos. Então o casamento estava cheio de convidados. E quando um homem apareceu no casamento sem roupa adequada, ele foi expulso. Este foi um dia de celebração especialmente significativo e era apropriado apenas se vestir adequadamente. Tem toda uma interpretação em relação a essa questão aqui desse homem, né, que apareceu no casamento sem a roupa de casamento adequada. Outra hora a gente vai falar, porque a palavra é tão rica, tem tanta coisa que a gente fica querendo compartilhar. Então, o que significa ser chamado? O Senhor distribui convites a todos nós. Todos somos convidados. Convite para servir uma vida que vá além dos nossos próprios interesses, né? Que nós possamos viver além de viver para nós mesmos, para as nossas coisas materiais. Ele nos convida a viver uma vida com Cristo, servindo a Deus e experimentando a satisfação que isso traz à vida. Satisfação e também todos os seus percalços, né? Um convite para ser discípulo de Jesus, para seguir os seus passos e, finalmente, um convite para a eternidade com Ele. O Senhor coloca esse chamado no coração de cada um e, de diversas maneiras, Ele chama, né? E as pessoas, elas percebem isso de diversas formas. Às vezes é um encontro com o Senhor, às vezes é através da palavra de Deus que é pregada, é através de outras pessoas. Então, todo aquele que tem a chance de ouvir o Evangelho e de forma consciente decide seguir a Cristo, ao ouvir esse chamado, é isso que significa ser escolhido, é você ouvir o chamado de Deus. Muitas pessoas recebem esse convite que Jesus deu aos seus discípulos, a tarefa de sair e fazer discípulos por todas as nações. Mas quem dentre esses muitos se torna os poucos escolhidos? Ser escolhido é aceitar o convite e fazer o necessário para aceitar o convite, desistir de tudo neste mundo, isto é, dizer sim ao chamado e depois segui-lo com uma vida de discípulo fiel. Deus nos chama, mas aqueles que são escolhidos são aqueles que aceitam de todo o coração o convite e suas condições. Então volta para aquela questão que eu digo que todos são chamados, todos são chamados. Poucos são os escolhidos, que são os que aceitam o chamado. E por que a pessoa rejeita o chamado? A Bíblia também fala sobre isso. Ela fala a respeito da morte espiritual, que eu acho que eu já falei mais na frente, né? Então, cada vez que a gente cai em pecado,
não quer dizer que a gente vai, depois que a gente resolve seguir Cristo, você não vai pecar mais. Isso não é verdade. Você vai pecar e vai pecar muitas vezes. Por isso que ninguém consegue se salvar pelas suas obras, porque nós somos muito imperfeitos. O único que é perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, sendo perfeito como foi, ele foi morto, crucificado, né? Sofreu sendo inocente. Então, minha gente, nós só podemos ser salvos através da misericórdia e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá aqui, eu falei sobre os chamados, sobre os escolhidos, sobre os pregadores que saem e anunciam a palavra. E os escolhidos são os que aceitam o chamado, né? Creem na mensagem e ficam alegres. E aí faz aqui uma menção a Atos 13. E os gentios ouvindo isto alegraram-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os quantos estavam ordenados para a vida eterna. Perceba que para crer no Evangelho é necessário estar ordenado para a vida eterna. Ou seja, é necessário que Deus tenha estabelecido isso, uma vez que a fé para a salvação não pode surgir sozinha pela vontade do próprio homem, mas pelo agir de Deus. A palavra diz que a fé, ela não vem de nós, ela é dom de Deus. Então é Deus que nos concede a fé na palavra. E aí vai para Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, às vezes as pessoas se enganam sendo religiosas, cumprindo com as suas tarefas diárias, semanais, de forma automática, e creem que isso que ela vai ser salva por isso. Não é isso que vai nos salvar. O que vai nos salvar, nós somos justificados pelo sangue de Cristo, pelo sangue derramado na cruz, para a salvação, para a reconciliação nossa com Deus. É isso que vai nos salvar. Então, se você acha que você pode salvar a si mesmo, você tem que pedir sabedoria a Deus para que o Senhor abra o seu entendimento, que os seus olhos possam crer que a nenhum humano isso é possível. Nós só podemos ser salvos mediante a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, ele volta e ele fala a respeito dos nomes estarem escritos no livro da vida, né? Ele volta a reforçar aqui que isso aconteceu antes da fundação do mundo, há muito tempo atrás. Aí ele vem para Mateus 10:32 e Lucas 12:8. Muitos acreditam equivocadamente que o momento da confissão por Cristo é o momento em que Jesus registra o nome da pessoa no livro da vida. O que o texto realmente quer nos dizer é que o Senhor dirá aos anjos que a vida lhe pertence, e isso é fazer confissão aos anjos, que aparentemente não têm acesso ou conhecimento sobre as informações contidas no livro da vida. Então, lá em Apocalipse, eu até abri aqui, ó. Lá em Apocalipse diz que que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único digno de abrir o livro e de desatar os selos. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Nosso Senhor, o Filho de Deus. Tá, voltando aqui. E aí a conclusão que se chega é que os nomes dos salvos foram escritos no livro da vida no momento da fundação do mundo. Novamente, né, reforçando. E aí ele termina aqui com Romanos 9, falando assim, é uma pergunta, tá, gente? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, o que ele está dizendo aqui? O Senhor é o oleiro, e ele fez vasos, ele nos fez, né, vasos. E alguns vasos são para honra e para desonra. E o que acontece? Ele, pela misericórdia dele, infinita, pela paciência, ele suporta os vasos da ira, né, para que todos conheçam as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Quem são os vasos de misericórdia? Somos todos nós. Nós somos vivos todos os dias pela misericórdia do Senhor, que nos permite dormir e acordar no dia seguinte, né, e ver um novo dia e ter toda a oportunidade de fazer a diferença nesse mundo, né, nos amando em primeiro lugar. Nós só podemos dar amor quando nós nos amamos. Isso é muito importante dizer. Amai-vos uns aos outros como a si mesmo, né? Então você precisa se amar para amar as pessoas. Então, eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês a respeito do livro da vida. Além do livro da vida, existem outros livros no quais estão escritos as obras das pessoas, né? Eu acho que mais pra frente a gente pode conversar a respeito, até em Apocalipse mesmo, a respeito da abertura do livro, né?
pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que lá é bem detalhado a respeito das ações. Então, a gente tem que ter em mente que quando nós passarmos nosso corpo perecer, né, morrer, nós teremos, não sei se imediatamente ou depois, né, tem coisas que só o Senhor irá, só depois nós entenderemos os mistérios da criação, mas chegará uma hora em que nós precisaremos apresentar as nossas obras para condenação. Não, eu acredito que não é para condenação, mas você vai chegar como? Com as suas mãos. Você vai chegar com as suas mãos vazias, né? Eu acho que todos nós queremos agradar a Deus com as nossas ações, né? Eu penso assim, pelo menos. Quero poder contribuir para o reino de Deus da melhor forma possível, que se cumpra boa obra na minha vida. Então, eu falei pra caramba, sei lá, só isso aqui já tem mais de 10 minutos. Então, vou fechando aqui. Tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que a Damares fala no início, né? Eu vou ler também pra vocês aqui. Gente, eu falo muito, mas tem sempre... Eu sei que nem todos vão até o final do vídeo, né? Mas tem pessoas que assistem até o final e me dão esse feedback. Eu fico muito feliz mesmo. Porque as palavras, elas ajudam, elas são como um bálsamo para todos nós. Então aqui, ó, tá no Salmo 40. Eu parei ali pra jantar um pouquinho. E aí, porque eu vi que o salmo que eu tava lendo, algumas traduções, elas mudam o número do salmo, às vezes é antes, às vezes é depois, muda da evangélica pra católica. E aí eu tava lendo o salmo errado. Mas agora eu vou ler o certo pra vocês, que é o que a Damares cita no início da canção dela, que é assim, ó. Eu tô falando da canção da Damares porque eu compartilhei um pouco mais cedo, eu cantando a música O Maior Troféu da Damares. Só que eu compartilhei só no meu status do WhatsApp. E depois eu vou tentar compartilhar nos status aqui do Insta ou do Facebook. Então, o Salmo 39 diz assim, ó. Ao mestre de canto, o Salmo de Davi. Esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu os meus brados. Tirou-me de uma força mortal, de um charco de lodo. Assentou-me os pés numa rocha. Firmou os meus passos. Pôs-me nos lábios um novo cântico, um hino à glória de nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor e não segue os idólatras nem os apóstatas. Senhor, meu Deus, são maravilhosas as vossas inúmeras obras, e ninguém vos assemelha nos desígnios para conosco. Eu quisera anunciá-los e divulgá-los, mas são mais do que se pode contar. Não vos comprazeis em nenhum sacrifício, em nenhuma oferenda, mas me abristes os ouvidos, não desejais holocaustos nem vítima de expiação. Então eu disse, eis que eu venho, no rolo do livro está escrito de mim. Fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo do meu coração. Anunciei a justiça na grande assembleia, não cerrei os meus lábios. Senhor, bem o sabeis. Não escondi vossa justiça no coração, mas proclamei alto a vossa fidelidade e vossa salvação. Não ocultei a vossa bondade e nem a vossa fidelidade à grande assembleia. E vós, Senhor, não me recuseis vossas misericórdias, protejam-me sempre vossa graça e vossa fidelidade, porque males sem conta me cercaram. Minhas faltas me pesaram, a ponto de não aguentar vê-las, mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, sinto-me desfalecer. Comprazei-vos, Senhor, em me livrar. Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que procuram arrebatar minha vida. Recuem e colhem de vergonha os que se comprazem com os meus males. Fiquem atônitos, cheios de confusão os que me dizem, bem feito, bem feito. Ao contrário, exultem-se e alegrem em vós todos os que vos procuram. Digam sem cessar aqueles que desejam o vosso auxílio. Glória ao Senhor. Quanto a mim, sou pobre e desvalido, mas o Senhor vela por mim. Sois o meu protetor e libertador. O meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, não tardeis. Amém, aleluias. Então esse é o Salmo 39 da Bíblia Católica e o Salmo 40 das Bíblias evangélicas.
Ai, gente, eu ainda queria cantar mais uma música, mas aí eu vou deixar pra outra hora, que é a música da Midian, que é Não Pare, que é uma música que eu amo. Não sei, mais tarde se talvez eu, sei lá, torture vocês de novo aqui. Mas é uma música que eu acho muito linda, linda, linda mesmo. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, meus amigos. Deus vos abençoe, que todas as coisas continuem a nos levar para os caminhos do Senhor. Que toda boa obra se cumpra em nossas vidas, tá bom? Beijos.